Olá, quero desejar a todos e todas uma boa noite. Hoje é um dia muito especial para as famílias, principalmente as famílias de nossa igreja, porque também nós gostamos de desfrutar dessas datas importantes do calendário. Hoje é o Dia das Mães, um dia de festa, um dia de reunião em família, e nós tomamos a decisão deste dia de fazermos a nossa celebração online, para que os familiares tivessem mais tempo de estarem juntos, de aproveitarem este momento juntos e juntas para celebrarem. Muitas famílias de nossa igreja iriam se reunir hoje, muitas formadas por pessoas que moram longe umas das outras. Então, nós optamos por entender essa realidade e fazer a nossa celebração virtual. Então, você que está em casa ouvindo esta palavra, dedique esse tempo para deixar Deus falar ao seu coração, para permitir que esse momento seja um momento de profunda comunhão com Deus e profunda comunhão uns com os outros. Bem, meus irmãos, nós estamos numa série de mensagens desde domingo passado falando sobre o tema da família. Esse mês é o mês da família. Então nós estamos tratando dessa questão tão importante que é o nosso legado para as gerações futuras. O tema da mensagem, da série de mensagens é o que todo filho gostaria que seus pais soubessem. O que todo filho gostaria que seus pais soubessem. Olha, eu gostaria de ter ouvido essa mensagem logo que eu comecei a construir a minha família. Eu li um livro na época, né? Se eu pudesse começar de novo. Era um autor inglês e ele escrevia: se eu pudesse começar a minha família de novo. Ah, se eu pudesse. Mas ele já estava bem idoso, não podia mais. Mas ele deu muitas indicações interessantes sobre a vida em família, sobre coisas que a gente acha que não são tão importantes, mas na verdade, para aqueles que nós amamos, são profundamente necessárias, são importantíssimas. E eu estava pensando exatamente nisso. Se eu perguntasse para o meu filho, para minha filha, o que ele gostaria que eu soubesse antes de eu tomar algumas decisões, antes de eu ser pai, por exemplo, antes de eu construir uma relação, antes de tomar decisões que possam afetar o seu futuro, antes de exigir determinados comportamentos, padrões de disciplina, o que meu filho, minha filha gostaria que eu soubesse antes? Então, nessa sequência da série de mensagens, nós vamos pensar hoje sobre essa preocupação que precisamos ter. Por isso que eu vou apresentar a você essa mensagem de hoje, cujo tema é a respeito dos nossos erros. O tema da mensagem, melhor dizendo, é encarar os nossos próprios erros. E eu escolhi um texto da palavra de Deus para a gente poder meditar sobre isso. É o texto que se encontra no livro do profeta Isaías, é, aliás, desculpa, no livro de Salmos, capítulo 19, verso 12. Se você tem a sua Bíblia, pode abrir aí, por favor, Salmo 19, verso 12. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. É verdade, o salmista tem toda a razão. Todos nós temos erros e temos muitos erros. Todos nós carregamos conosco marcas profundas de coisas erradas que fazemos, de coisas erradas que pensamos, de coisas erradas que até acreditamos, que diz respeito à nossa fé.
Podemos ter uma fé marcada por muitos erros, mas é preciso que a gente entenda que uma das coisas que nossos filhos gostariam que nós soubéssemos é o fato de que ninguém é perfeito. Todos erram, todos cometem erros. Nossos filhos adorariam saber, adorariam que nossos pais entendessem isso. Que a gente, como pai, entendesse isso. Como eu gostaria que meu pai pudesse entender que eu também posso fracassar, que eu também posso errar. Eu tive poucos momentos com meu pai, muito poucos. Mas eu queria mostrar para o meu pai o quanto eu era aplicado nos meus estudos, quanto eu era dedicado, o quanto eu gostava de coisas que até hoje eu não gosto mais, de fazer certas operações matemáticas. Quanto eu era bom em história, geografia, que eram as áreas que eu mais amava. O quanto eu era também bom em leitura, literatura. Como que eu gostava de ler, de entender os autores, os poetas, como que isso era para mim importante. Eu queria que meu pai me elogiasse. Eu queria que ele dissesse para mim: poxa, meu filho é um menino muito aplicado, muito inteligente. Mas eram os tempos que nós tínhamos eram muito poucos, muito curtos. Alguma ou outra vez ele até soltava algum elogio, algum reconhecimento, mas era muito pouco diante daquilo que eu queria. O que eu queria, na verdade, era a atenção dele. Eu queria que ele me entendesse. Eu queria que ele soubesse que eu também posso errar, que eu pudesse cometer erros, que eu posso aprender errado. E eu queria que ele me ensinasse a maneira certa. Olha, gente, isso é muito importante. Como que a gente faz isso? Olha, por isso que eu quero colocar aqui uma frase para a nossa provocação inicial. O que mais importa não é como a nossa família está estruturada, mas como nos relacionamos. Como é que é a sua família? Como é que é a relação entre pais e filhos na sua casa? Como que vocês se relacionam? Como vocês estabelecem esses vínculos? Como é a relação entre os seus pais? Como ela é a relação entre seus pais e você? Como é a sua relação com os seus pais e com os seus irmãos? Enfim, o que mais importa é essa maneira como vocês constroem essa relação. Há duas realidades que precisamos sempre pensar. Eu ia falar que é uma notícia boa e uma notícia ruim, mas não são realidades. Não é que seja bom ou ruim, mas é o fato de que isso acontece com todo mundo. A primeira realidade é que todos podemos errar. Isso não quer dizer que seja bom ou ruim. Nós cometemos erros. E erro, gente, olha, presta atenção, erro é parte do processo de aprendizagem. Nós aprendemos errando, aprendemos a partir das tentativas, e muitas dessas tentativas podem resultar em erro. E o erro é para a gente parar e aprender um pouquinho com eles. A segunda realidade é o fato de que todos podemos melhorar. É claro que eu posso errar, mas se eu posso errar, é sinal que eu posso tentar de novo para poder acertar. Todos nós podemos fazer melhor. Todos nós podemos melhorar e precisamos de uma segunda chance. Deus faz isso com a gente. Ele sempre nos dá a oportunidade de tentar de novo, de melhorar, de seguir adiante nessa nossa sequência de ensaio e erro, que é o nosso processo de aprendizagem. O grande problema da maneira como nós lidamos com os nossos erros é porque a ideia de erro geralmente está ligada a uma falha, está ligada a uma falha. E como a gente não sabe lidar com as nossas falhas, geralmente as nossas falhas estão ligadas à ideia de fracasso. Sim, meus queridos, a gente tem medo do fracasso. A gente não gosta de fracassar. É por isso que o erro causa sofrimento,
porque temos medo de passarmos pelo fracasso. Fracasso é uma palavra muito infeliz, porque ela vem da ideia de fraqueza. Fracasso, fraqueza, fraco. Olha, gente, a gente não quer ser fraco. A gente não quer ser perdedor. A cultura contemporânea nos estimula, nos incentiva a sermos vencedores, a lutarmos como corajosos, como pessoas que alcançam o sucesso a qualquer custo. O erro provoca sofrimento, por isso é importante a gente aprender a tornar a dor do erro para que como se fosse algo que eu possa suportar, com que eu possa lidar e até mesmo superar. Na medida em que a nossa condição humana é aprendida, tudo que é do humano foi aprendido social e culturalmente. Esse é um princípio que eu ensino em todas as matérias de ciências sociais que eu leciono. É uma base da minha compreensão antropológica. Nós somos resultados de um processo de aprendizagem e, como aprendizes da vida, estamos sujeitos ao erro. Nós podemos aprender cada vez mais. O processo de aprendizagem inclui o erro. Erro faz parte da aprendizagem. Você tirar uma nota baixa na escola, isso é parte do processo de aprendizagem. Sinal que você tem que tentar de novo até tirar a nota acertada, até acertar a questão. A excelência, ela vem exatamente desse processo de tentativas e erros muitas vezes. E você tem que fazer isso muitas vezes para poder aperfeiçoar o seu aprendizado. Nós não nascemos fazendo as coisas que fazemos como adultos. Aliás, a infância é um permanente processo de adultecer, de tornar-se uma pessoa madura, uma pessoa adulta. E mesmo que tenhamos chegado à fase adulta, continuamos aprendendo e vamos aprender ainda até a velhice. A gente precisa também aprender a envelhecer. E digo mais, como Sócrates dizia, é preciso também aprender a morrer. Sócrates falava muito sobre isso. Inclusive, ele dizia que a filosofia é aprender a morrer. Olha que bacana, não é, gente? Então, quando trazemos a aprendizagem para a vida em família, quando verificamos que as relações familiares são ambientes de aprendizagem, nós começamos a perceber também que os erros cometidos, principalmente pelos outros, podem ser causa de desentendimentos. Pode causar muita incompreensão, pode causar distanciamentos, afastamentos, podem causar até mágoas, feridas que dificilmente vão ser curadas. Isso vai fazer com que aconteçam muitas rupturas, muitos desenlaces e que vai demandar um esforço muito grande de reparações, de correção de rumo. Isso é a vida em família. O erro na vida em família exige que a gente lide com essas questões das rupturas e das reparações que podemos fazer. Eu quero passar para você duas coisinhas sobre essas duas palavras. Como que nós podemos usar essa relação entre ruptura e reparação para o nosso crescimento pessoal e para o aperfeiçoamento da vida em família. Em primeiro lugar, entenda que a ruptura, na verdade, são aqueles momentos, aquelas circunstâncias de desentendimento em que podemos compreender os fatos, os acontecimentos, as atitudes,
as emoções de forma errada, fazer suposições equivocadas. E podemos até, por causa desses erros, por causa desse equívoco, nós podemos até ferir e magoar os outros. E eu diria, então, que em relação à vida em família, as rupturas são inevitáveis. Quem nunca passou por um processo doloroso desse na sua casa, na sua infância? Eu não me lembro, eu sinceramente não me lembro. Mas a minha irmã sempre diz que eu era um pavio curto. E quando alguém me magoava, eu chegava a rosnar de raiva quando eu era criança. Pode ser. Então eu aprendi a lidar com isso. Eu não sei, não me lembro, mas às vezes ela brincando comigo, lembrando da minha infância, ela diz que eu era uma pessoa muito explosiva e que não gostava de ser contrariado. São as rupturas. Agora, por que isso não causou nenhum rompimento na minha família? Porque a gente aprendeu a fazer as reparações. A gente aprendeu a reparar, eu, meus irmãos, apesar de nossas lutas, de nossas aflições, nós aprendemos a lidar com os nossos desentendimentos. O que é a reparação? A reparação é aquilo que podemos fazer para mudar nossas atitudes e nossas reações diante das situações de ruptura. Claro, se você é uma pessoa que fica explosivo como eu era quando criança, você pode aprender a não ficar tão explosivo. A gente aprende. Você não nasceu assim. Lembre-se, tudo que você é, tudo que você faz, você aprendeu. Só a Gabriela que tem essa ideia errônea de que nasceu assim, cresceu assim e vai ser sempre assim. Você não é Gabriela, você é você. E você não nasceu desse jeito, você aprendeu a ser desse jeito e pode modificar, sim, pode aprender a ser diferente, pode desenvolver um novo aprendizado. Nós fomos, todos nós, na nossa casa, os nossos pais, nossos avós, eles exigiam muito da gente a perfeição. Eles exigiam que a gente aprendesse a não errar de modo algum. A gente foi ensinado de que o erro é um risco grave e esse sentimento provocava muita culpa, muita frustração da gente. Ele gerava esse sentimento de que nós não somos capazes de fazer algo melhor. E isso levava a gente a um outro fenômeno, que era o fenômeno do perfeccionismo. O que é o perfeccionismo? O perfeccionismo, na verdade, é uma tentativa de você fazer aquilo que o outro ache que você é capaz, que você pode, que você não comete erros. E isso é uma falácia, é um engano. Você está se enganando e mostrando para o outro aquilo que ninguém é, nem você. Porque todos nós podemos errar e errar faz parte das nossas relações. Há uma frase de Oscar Wilde que ele diz assim: não é o perfeito, mas o imperfeito quem mais precisa de amor. Olha, a gente mostrar que não é perfeito, às vezes vale a pena. Tem sua recompensa. Vale a pena a gente admitir que podemos ter erros, podemos ter errado, podemos cometer falhas, porque esse é o primeiro momento para a gente corrigir a nossa caminhada. Então vem uma questão que eu gostaria que você pudesse colocar aí no seu modo de compreender a vida. A questão é: como podemos lidar com os nossos próprios erros? Como que eu lido com os meus erros, com as minhas falhas, não com a dos outros que eu estou pensando aqui? Como que eu posso lidar com os meus erros? Acho que é isso que os nossos filhos
gostariam que nós compreendêssemos. Como que meus pais lidam com os seus erros? Será que eles erram? Se eles errarem, o que é que eles vão fazer? Como você lida com o seu erro? Quero lhe dar 3 dicas para você aprender a lidar com os seus próprios erros. A primeira dica é: reconheça que todos os membros da família erram. É preciso a gente entender isso. Meu querido, minha querida, você que tem filho ou filha, entenda isso. Seus filhos podem errar, como você também já errou muito nessa vida. Seus filhos podem cometer erros. O erro, meu querido, minha querida, é um sinal de vitalidade. É sinal que o seu filho é um ser humano, é uma pessoa normal, e isso ajuda você a entender que ele também pode aprender a se tornar uma pessoa melhor. É uma oportunidade dele aprender a se tornar uma pessoa melhor. O erro não é um sintoma do fracasso, mas é um sinal de que a pessoa está tentando buscar o melhor. Se alguém que você ama erra, o que é que você faz? Como você consegue lidar com o erro dessa pessoa que você ama? A Bíblia diz que o amor acoberta uma multidão de pecados. Por isso é que nós precisamos aprender a lidar com os erros. E isso implica, em primeiro lugar, admitir que eles acontecem e que isso pode acontecer conosco também. Guarde esse texto que é muito importante para nós. Lucas capítulo 12, verso 57. Jesus falando sobre as crises de relacionamento em família, ele diz assim: por que vocês não julgam por si mesmo o que é justo? Por que vocês não fazem um exame de consciência? Por que você não faz um juízo de si? Por que você não cuida da sua vida em vez de ficar cuidando da dos outros? Jesus era maravilhoso, né? Ele sabia onde estava a fonte dos problemas. Em segundo lugar, é preciso admitir que todas as famílias têm conflito. Sua família não é melhor nem pior do que a de ninguém. Ela tem os problemas característicos dela, mas cada família tem o seu. Cada família tem sua característica. Eu gostava muito de conversar com os hispânicos na América Latina. Eles sempre falavam: cada qual tem a sua idiosincrasia. Palavra difícil da gente pronunciar, mas é isso. Cada um com seu cada um. Ou, como os nordestinos dizem, cada qual com seu cada qual. É isso que precisamos aprender. Cada família tem seus conflitos, cada família tem os seus dilemas. E os problemas da família do vizinho não são os problemas da minha família. E se os problemas da família do vizinho me espantam, os meus problemas, pode ter certeza, espantam a casa do vizinho também. Os erros, meus amados irmãos e irmãs, tendem a acontecer nos piores momentos. A gente comete erro nos piores momentos. Todo mundo sabe que eu gosto de cozinhar, mas esses dias eu andei cometendo alguns erros na cozinha que, olha, meu querido, minha querida, eu mesmo tive vergonha do que eu fiz. Nem eu quis comer o que eu cozinhei. Isso quer dizer o quê? Porque acontece isso em todas as casas. Todas as pessoas têm o seu dia mal, o seu dia que não está bem, que não está legal, o seu período de desgaste emocional, de estresse, até mesmo de ansiedade e de preocupação com o futuro. É o medo de errar que nos paralisa muitas vezes. E esse medo de errar está ligado a essa tal doença desse tempo, que é o perfeccionismo. Perfeccionismo nada mais é do que a necessidade de se parecer perfeito para alguém. O perfeccionismo, meus irmãos, minhas irmãs, gera ansiedade,
gera estresse, gera culpa. É preciso ter sabedoria para lidar com as circunstâncias em que os erros acontecem. Guarde esse versículo se você é um perfeccionista ou uma perfeccionista. Lembre-se sempre disso. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. É nessa hora dos erros, dos fracassos, que a gente tem que mostrar o que nós somos, aprender a encarar os nossos erros de frente, não ficarmos amedrontados ou acovardados diante dos nossos próprios erros. Se você é de fazer isso, então, meu querido, minha querida, diz a Bíblia que a gente é realmente pessoas com uma força muito pequena. Mas nós temos um Deus que tudo pode. Nós temos o Senhor que nos fortalece, que nos ampara, que nos auxilia e que nos dá força e coragem para seguir adiante. Em terceiro lugar, precisamos compreender que todos os membros da família carregam traumas. Sim, seus pais, meu querido, minha querida, pode ter carregado traumas na vida dele toda. Sim, meu querido pai, minha querida mãe, seus filhos que você cuidou com tanto amor, que você os protegeu com tanto amor, também pode ter traumas que você não conhece. Cada cabecinha, cada pessoa tem uma experiência de vida e só elas podem responder por si mesmas. Todos nós temos marcas que carregamos por causa de erros mal resolvidos. Erros meus, erros dos outros. Todos nós podemos carregar traumas desses erros. Às vezes, uma palavra que ouviu, uma frase, uma coisa que viu num relance, num momento inadequado, e aquilo fica gravado na nossa mente, no nosso inconsciente, provocando efeitos a vida toda, até a gente identificar, até a gente arrancar aquela marca e trazer para fora, para que a gente possa saber lidar com elas. Entender o erro como um acontecimento circunstancial que precisa ser corrigido é um sinal de maturidade. É sinal de que a gente está crescendo e amadurecendo. Paulo aos Gálatas, ele diz: meus irmãos, se alguém for apanhado em alguma falta, vocês que são espirituais devem ajudar essa pessoa a se corrigir, fazer a reparação, porque todo mundo pode fracassar, todo mundo pode tropeçar, todo mundo pode cair algum dia, mas façam isso com humildade e tenham cuidado para que vocês não sejam tentados também. Bem, meus queridos, minhas queridas, para a gente concluir essa mensagem de hoje, nesse Dia das Mães, para que você possa viver isso em família, junto com os seus, quero concluir com essa compreensão de que precisamos aprender a transformar os nossos erros em experiências de aprendizagem. Como nós podemos lidar com os nossos erros? Essa é a questão inicial da mensagem. E agora nós chegamos a essa compreensão de que aquilo que de melhor eu posso fazer com os meus erros é transformá-los em experiências de aprendizagem. Amém? Não olhe com culpa, não olhem como um juiz, não olhem como um condenador, olhe como alguém que ama a si mesmo por causa dos seus erros, alguém que ama o seu próximo por causa dos erros dele, assim como o Senhor nos ama a todos. E esses erros, tanto os meus quanto os do meu próximo, quanto os daqueles que eu amo principalmente, são grandes oportunidades da gente aprender algo com eles. Tem alguma coisa que a gente precisa aprender. Diz a palavra de Deus no texto que escolhemos para este encerramento.
Guarde com você durante essa semana, carregue-o contigo. Ele será importante para a sua meditação, para as suas relações durante toda a semana. Está em Efésios capítulo 4, verso 2. Diz assim: sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Acho que se você tiver um papo com seu filho ou sua filha hoje, ou você ter um papo com seus pais e seu pai e sua mãe hoje sobre erros em família, você terá tanta coisa boa para ouvir. Olha, não vá querendo como um juiz, mas vá como alguém que queira entender as razões dos erros do seu próximo, para você também poder entender os seus erros. Amém? Feche os seus olhos, fale com Deus agora. Santo Deus, eterno Pai, muito obrigado por esta noite. Muito obrigado por esta palavra, Senhor. Muito obrigado por saber que nós somos falhos, que nossos filhos podem cometer erros. Dá-nos sabedoria para poder lidar com eles, com os nossos e com os erros de quem nós amamos, para que nós possamos construir um lar de alegria, como diz o cântico que temos entoado nesse mês. Oh Deus, guarda a nossa família, Senhor. Guarda a nossa casa, ó Deus, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu irmão, minha querida irmã. Muito obrigado por ter estado conosco nesta noite. E agora eu quero desejar mais uma vez a você um finalzinho de domingo do Dia das Mães abençoado. Que esta noite seja uma noite de alegria para todas as pessoas, em nome de Jesus.